Prezados, dando continuidade à aula anterior, nós temos aqui o caso de uma viga engastada com carregamento uniformemente distribuído, tá? Na aula anterior, nós basicamente obtivemos essas duas expressões, que avaliam a resultante de um carregamento distribuído, nesse caso aqui ao longo de toda a minha viga, tá? E vai também nos permitir, essa segunda expressão, avaliar onde esse carregamento distribuído se posiciona, tá? Mas antes de fazermos, a parte matemática, aplicando essas expressões, vamos avaliar apenas do ponto de vista físico, usando a intuição física, qual o valor desse carregamento ou essa carga concentrada e onde ela se posiciona, tá? Veja bem, eu tenho um carregamento que se distribui uniformemente. Vamos supor que Q seja 1 newton por metro. E aqui eu tenha 5 metros. Então, para cada metro eu tenho 1 newton. Em 5 metros eu vou ter 5 newtons. Ou seja, para obter a carga resultante, o carregamento resultante, eu multipliquei o valor de Q por L. Tá? Então, só usando a intuição física e a própria definição do carregamento distribuído, nós chegamos à conclusão que a resultante é igual a Q vezes L. Ok? No entanto, eu posso usar a expressão que obtivemos na aula anterior. Tá? Essa expressão nos diz que R é integral de 0 a L de Q de x dx. No nosso caso, Q é constante, porque trata-se de um carregamento uniformemente distribuído. Então, ficamos apenas com o Q dx. Como o Q é constante, ele sai da integral. Ficamos com a integral de 0 a L de 1 dx, que é L. Logo, pela nossa expressão, de fato, a resultante é Q vezes L, como já imaginávamos, tá? Beleza. Agora, também usando apenas a intuição física, vamos posicionar essa resultante do carregamento distribuído ao longo da nossa viga. Por uma questão de simetria do carregamento, dá para supor que R vai atuar exatamente no meio da viga. Tá? Então, R, que é a carga concentrada estaticamente equivalente ao carregamento distribuído, posiciona-se no meio da viga. Ou seja, o braço de alavanca em relação ao engaste vai ser igual a L sobre 2. Tranquilo? Vai ser igual a L sobre 2. Só usando a intuição. Agora vamos aplicar nossa expressão. Ok? Na nossa expressão, que deduzimos na aula anterior, o nosso x, ele corre aqui, Vou colocar um S já me adiantando aqui para o método das seções, S de seção de corte, método das seções. Esse X ele corre ao longo da minha viga, ok? Zerado, no engaste, ok? Com valor nulo no engaste. Ok, então vamos lá. Segundo essa expressão, D, que é o braço de alavanca, que é a distância da carga concentrada estaticamente equivalente ao engaste, ela vai ser igual a 1 sobre R vezes a integral de 0 a L, Q de x é o nosso Q, que não varia, com x, vezes x dx. Tá bom?
Isso aqui vai ser igual a 1 sobre o R é igual a Q vezes L. O Q, que é constante, sai da integral. Então, vou ficar com a integral de 0 a L de x dx. Tá? Isso aqui resulta Q corta com Q, vou ficar com 1 sobre L vezes, né, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, né, limite de integração de 0 a L. Quando substituirmos o limite de integração, vamos ficar com L ao quadrado sobre 2. Né? Então, D vai ser igual a 1 sobre L vezes L ao quadrado sobre 2. Ou seja, D é igual a L sobre 2. Tal como já, né, adiantamos aqui, usando só a intuição física. Tá bom? Então, usando essas duas expressões, nós podemos obter, para o carregamento distribuído, né, qualquer, a resultante, né, a carga concentrada estaticamente equivalente, e onde ela se posiciona. Tá? E acabamos de aplicar essas duas expressões para o caso de uma carga uniformemente distribuída. Tá bom? A partir de agora, quando encontrarmos cargas uniformemente distribuídas ou um carregamento retangular, vamos dizer assim, nós já vamos utilizar esse fato, sem precisar, né, aplicar novamente essas fórmulas. Tá? Que a carga concentrada, né, estaticamente equivalente, vai ser numericamente igual à área desse retângulo, que é igual a Q vezes L, né, que é basicamente a área sobre a curva definida pelo carregamento, né, que é o que nós temos aqui nessa integral, que é exatamente o que nós temos nessa integral, e que essa carga concentrada estaticamente equivalente vai se posicionar exatamente no meio desse carregamento retangular. Tá? Ou seja, vai passar pelo centroide desse retângulo, né, definido pelo carregamento. Tá bom? Essas duas observações que eu já falei, que a carga concentrada estaticamente equivalente é numericamente igual à área definida pelo carregamento, e que o braço de alavanca, né, ou o posicionamento da carga concentrada equivalente, né, se dá, né, com sua linha de ação passando pelo centroide da área definida pelo carregamento, são observações que vão valer para qualquer carregamento, tá? Uniforme, linear, trapezoidal e assim por diante, tá? Então, são informações pertinentes que nós vamos manter, tá bom? E no caso, em particular, do carregamento uniforme distribuído, retangular, a carga concentrada é numericamente igual à área, Q vezes L, e se posiciona no meio do carregamento, né, do trecho onde se distribui o carregamento uniformemente distribuído. Tá bom? Então, me permita apagar essa dedução e vamos resolver, finalmente, né, a nossa viguinha engastada com carregamento uniformemente distribuído. Tá? Para resolvê-la, o primeiro passo será avaliar as reações de apoio. Tá? Como nós temos um engaste impedindo as duas translações e a rotação, nós vamos ter três reações de apoio. Tá? Uma associada a impedimento de deslocamento na vertical. Tá? Então, vamos denominar isso aqui de ponto A, isso aqui de ponto B. Então, vamos ter uma reação na vertical, uma reação na horizontal e um momento no engaste. Tá? Três reações de apoio. Essa aqui associada a impedimento de deslocamento na vertical, a reação na horizontal associada a impedimento de deslocamento na horizontal e o momento associado a impedimento de giro em torno do ponto A. Tranquilo? Três reações de apoio. Trata-se de fato de uma viga isostática, né,
cujo número de vínculos, né, é o mínimo necessário para garantir o equilíbrio estável da nossa viga, e o número de reações de apoio, por consequência, vai coincidir com o número de equações de equilíbrio que nós temos disponíveis. São 3. Tá? Então, vamos resolver ou avaliar essas reações de apoio. Somatória de forças na horizontal igual a 0. Convenção positiva para direita. Quem é que atua na horizontal na minha viguinha? Nós temos aqui a reação horizontal no engaste, HA, e mais ninguém. Isso vai nos levar a uma conclusão, né? É bastante comum no caso de vigas sujeitas exclusivamente a cargas, né? Atuando transversalmente, nesse caso verticalmente, né? Temos aí uma reação horizontal necessariamente nula, tá bom? Para avaliarmos as outras reações de apoio, nós vamos utilizar o equilíbrio de forças na vertical, igual a 0, né? Somatória de forças na vertical igual a 0. Quem atua na vertical? VA, para cima, logo positivo. E a reação concentrada, estaticamente equivalente ao carregamento distribuído, R, para baixo. Então, negativo. São as únicas ações atuando na vertical, logo chegamos à conclusão que V de A é igual a R. Ou seja, V de A vai ser igual a Q vezes L, que é o valor que obtemos para R anteriormente, tá? Numericamente igual à área desse retângulo definido pelo carregamento. E finalmente, né, vamos avaliar MA. Para avaliar MA, nós podemos utilizar uma equação de equilíbrio de momento em relação a qualquer ponto ao longo da minha viga. Mas com o intuito de facilitar a nossa vida, nós vamos avaliar em relação ao ponto A, que se encontra no engaste, uma vez que as linhas de ação das forças HA e VA, das reações HA e VA, passam por A, logo essas reações de apoio não promovem momento em relação a A, então não entrariam na equação de equilíbrio de momento em relação a A. Tá? Então, por uma questão de conveniência, eu vou impor equilíbrio em relação ao ponto A, igual a 0, sentido anti-horário, né, positivo. Quem é que entra? O próprio MA, contribuindo positivamente, já que atua no sentido anti-horário, menos R vezes seu braço de alavanca, que é L sobre 2, né, em relação ao ponto A, tendendo a promover um giro horário, logo contribui negativamente para o equilíbrio de momentos em relação ao ponto A, com convenção positiva anti-horário. Mas ninguém promove momento em relação ao ponto A, então ficamos com 0, logo M de A vai ser igual a R vezes L sobre 2, ou seja, como R é igual a Q vezes L, eu vou ficar com Q vezes L ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então, resolvemos a primeira parte desse problema, que seriam as reações de apoio. Tá? Eu vou escrever essas reações de apoio, vou armazená-las aqui, tá bom? HA é igual a 0, VA é igual a Q vezes L, não é isso? E MA é igual a Q vezes L ao quadrado sobre 2. Ok? Vou apagar aqui essas equações que nos permitiram avaliar as reações de apoio. Tá? O próximo passo para resolver essa minha viguinha, né? Isostática, desculpa, seria avaliarmos os esforços internos solicitantes. Para avaliarmos esses esforços internos solicitantes, nós empregamos, né, o método das reações.
tá? Para empregarmos o método das seções, nós imaginamos um seccionamento fictício na minha viga, posicionado por uma coordenada x que corre ao longo de toda a minha viga, tá? Então, esse seccionamento S, definido pela coordenada x, onde x varia, nesse caso, de 0, onde nós estaríamos aqui no engaste, exatamente no engaste, a L, tá? Então, esse seria o seccionamento, né, fictício promovido na viga pelo método das seções, com o intuito de avaliarmos os esforços internos, tá? Como já fizemos anteriormente, quando utilizamos o método das seções, ou isolamos a parte direita ao seccionamento ou a parte esquerda. Eu vou escolher a parte direita, para que não seja preciso enxergar as reações de apoio, tá? Enxergando só a parte direita, nós vamos ter apenas e exclusivamente, né, o carregamento uniformemente distribuído. Então, isolando a parte direita, nós vamos ter exclusivamente o carregamento distribuído, né? Nós vamos enxergar o ponto B. E quando nós aplicamos o método das seções, aquilo que estava, né, presente internamente à viga passa a ser enxergado como externo à parte, né? Que seria justamente os esforços internos que estabelecem a interação entre a parte esquerda e direita do seccionamento. Então, vamos ter o esforço normal, o cortante, e o momento vetor, tá bom? Já utilizamos, evidentemente, as convenções de orientação dos esforços internos solicitantes. O normal sempre saindo da seção. O momento vetor sempre tracionando, né? Tracionando as fibras de baixo. E o cortante, quando atuando na parte direita, ele atua para cima, tá bom? Então, essas são as orientações, né, por convenção, né, dos esforços internos solicitantes. É importante também, né, informar qual o tamanho desse trecho, né, da parte direita, ok? Essa parte direita vai ser exatamente o comprimento da minha viga menos o x, né? É o complementar do x. Okay? L menos x. Ok? Uma vez que a viga como um todo tem comprimento L, né? E x, que posiciona o seccionamento, né, é zerado no engaste e cresce, né, de 0 a L, o complemento, né, que seria exatamente o tamanho da parte direita, seria L menos x. Ok? Então, quando o x for 0, ou seja, quando eu estiver aqui no engaste, o tamanho desse trecho, né, que é a parte direita, vai ser L. Já quando o x estiver na metade da minha viga, ou seja, em L sobre 2, a parte direita vai ser o complemento, né, o que sobra de viga, L sobre 2. Já quando o x for igual a L, a parte direita não vai ter dimensão, vai ter uma dimensão nula, tá bom? Ficamos com L menos L, que resulta em 0. Ok? Então, o comprimento desse trecho aqui da parte direita é L menos x. Ok? Então, representamos na parte direita, no método de seções, o carregamento que atua nessa parte direita, uniformemente distribuído, os esforços internos que surgem, né, na seção de corte, né, que seriam externos ou elementos externos ao trecho da viga, e o comprimento da nossa viga, que é L menos x. O que está faltando para resolver
ou para obtermos os esforços internos solicitantes, seria avaliarmos a carga concentrada estaticamente equivalente a Q atuando no trecho de viga. Tá? Para que nós não precisar avaliar, né, sempre na imposição do equilíbrio, a carga concentrada usando integral, posicioná-la também usando integral. A partir de agora, quando nós encontrarmos uma carga uniformemente distribuída, já de antemão nós vamos igualá-la à área definida pelo carregamento, certo? Para diferenciar dessa resultante daqui, né, dessa carga concentrada estaticamente equivalente que utilizamos para avaliar as reações de apoio, eu vou usar, ao invés de R, R'. Esse R' é numericamente igual a essa área, né, a área desse retângulo definido pelo carregamento. Ou seja, vai ser igual a Q vezes L menos X. Tá? E vai se posicionar em relação ao ponto, podemos chamar de ponto C de corte, tá? Ponto C de corte, vai se posicionar na metade do comprimento do trecho, ou seja, em L menos X sobre 2, tá? Ok? Feito isso, vamos avaliar os esforços internos solicitantes. Com o intuito de obter NX, que é o esforço normal, impomos o equilíbrio na horizontal. Convenção positiva para a direita. O único que está atuando na horizontal é o próprio NX. Negativo, né? Porque ele atua para a esquerda, contrariando a minha convenção. Ok? Igual a zero. Logo, N de X é igual a zero, como era de se esperar para uma viga, né, posicionada na horizontal, reta, com carregamento distribuído atuando exclusivamente na vertical. Tá? Agora faremos, né, somatória de forças na vertical igual a zero, convenção positiva para cima. As forças que estão atuando na vertical são Q de X, contribuindo positivamente, menos R', igual a zero. Isso aqui vai implicar em Q de X igual a R'. Só que R' é Q vezes L menos X. Então, ficamos com Qzinho vezes L menos X. Tá? Com força cortante. Ou esforço cortante. Tá bom? Então, já vou armazenar aqui essas informações. N de X deu identicamente igual a zero, né? Identicamente nulo. E Q de X resultou em Q vezes L menos X. Tranquilo? Agora vamos avaliar o último esforço interno solicitante, que é o momento fretor. Na análise do momento fretor, é conveniente para mim impor o equilíbrio de momento no ponto onde passam as linhas de ação dos esforços internos solicitantes, tá? Para não termos eles contribuindo no equilíbrio de momento, uma vez que o braço de alavanca deles passam a ser nulos. Então, impondo o equilíbrio de momento em relação ao ponto de corte, igual a zero, convenção positiva anti-horária, nós vamos ter aqui a contribuição do momento fretor negativa, porque contraria a minha convenção, que é anti-horária, ok? Menos R' vezes o braço de alavanca com a distância da linha de ação de R' em relação ao ponto C, né, em relação ao qual nós estamos promovendo o equilíbrio de momento, que vai ser igual a L menos X sobre 2. Mas ninguém promove momento em relação ao ponto C. Ok? Com isso, obtemos M de X igual a menos R', né? Menos R', só que R' é Q vezes L menos X. Então, basicamente, ficamos com menos Q
certo? Vezes L menos x ao quadrado, né? Sobre 2, ok? Multiplicando R' por L menos x sobre 2, ficamos com Q menos Q sobre 2, L menos x elevado ao quadrado. Então, me permita armazenar essa informação aqui, menos Q sobre 2, vezes L menos x ao quadrado, ok? Então, basicamente, o cortante deu uma função linear, resultou numa função linear, e o momento fletor resultou numa função quadrática, tá? Então, já aplicamos o método das seções. Na primeira vez, na primeira oportunidade que aplicamos o método das seções, na primeira aula, tratando de análise de vigas isostáticas, nós impomos equilíbrio tanto à parte direita como à esquerda da seção de corte. E provamos naquele momento que tanto faz usar ou impor equilíbrio à parte direita ou esquerda, você obtém o mesmo resultado. No caso aqui, eu só vou analisar a parte direita, tá? Que é o que é feito na prática. Você escolhe uma parte e impõe equilíbrio apenas a essa parte, tá bom? Me permita apagar essa análise. E vamos para a última coisa, né? A última etapa da análise de uma viga isostática, que seria os diagramas dos esforços internos solicitantes, tá? Obtido a partir das expressões dos esforços internos. Então, como eu costumo fazer, eu represento os esforços internos no próprio modelo de cálculo, tá? No próprio modelo de cálculo, sem a presença, evidentemente, do carregamento. Então, tenho 3 esforços internos solicitantes. Vamos lá representar os diagramas dos esforços internos. O normal deu identicamente nulo ao longo de toda a vida. Então, esse diagrama, né, pode ser representado dessa forma. Okay? Já o Q de x resultou uma equação, né, linear, uma função linear, desculpa. Okay? Tratando-se de uma função linear, o gráfico seria basicamente uma reta. Para obtermos o gráfico dessa reta, basta, né, obtermos 2 pontos, apenas 2. Logo, né, continuando, nós temos aqui a representação do esforço cortante, tá? Ele é igual a Q vezes L, quando x é igual a 0, e é igual a 0 quando x é igual a L, tá? Evidentemente, eu estou assumindo que Q tem um valor positivo, para representarmos aqui, né, um cortante positivo aqui no engaste. Então, como era de se esperar, o cortante na extremidade livre é nulo, enquanto que o cortante no engaste é igual a Q vezes L. Tá? É igual a Q vezes L. Perceba que ele é numericamente igual à reação de apoio no engaste, tá? Que atua para cima, ok? Nessa extremidade. No que diz respeito ao momento fletor, nós temos uma parábola do segundo grau. Tá? Essa parábola do segundo grau, o gráfico dela seria mais facilmente obtido, né, usando o recurso do cálculo diferencial integral, que nos permite, né, desenhar ou representar o gráfico usando informações associadas, por exemplo, à taxa de crescimento da função no ponto, ou seja, sua derivada. Tá bom? A derivada do momento, e isso não é uma coincidência, nós podemos provar isso, ela é igual ao cortante. Tá? É igual ao cortante. Se aplicarmos aqui a regra da cadeia, a derivada do momento, nós vamos obter exatamente a expressão do cortante. Ok? Exatamente a expressão do cortante. Tá bom? Nós vamos ficar com
2 vezes menos Q sobre 2 vezes L menos X vezes menos 1, que é a derivada do que está dentro, que é menos X. Isso vai resultar exatamente em Q vezes L menos X. Tá bom? Essa informação é importante porque onde o cortante é nulo, nós vamos ter uma derivada do momento fletor nula, ou seja, um ponto de mínima ou um ponto de máxima. Okay? No caso em questão, o cortante é nulo na extremidade livre. Então, na extremidade livre, nós vamos ter um ponto de mínima ou ponto de máxima. Então, o que eu recomendo para desenhar o diagrama do momento fletor é avaliar, evidentemente, o momento fletor na extremidade livre, quando x é igual a L. Ele vai ser nulo, tá? Ficar com L menos L igual a zero. Ok? Quando x for igual a zero, ou seja, estamos no engaste, o momento fletor vai ser igual a menos QL ao quadrado sobre 2, negativo. Eu vou usar a convenção de Timoshenko, que representa, né, o momento, né, negativo acima do eixo da viga. Tá? No caso de alguns livros de resistência a materiais, como é o caso do livro do Hibbeler, ele usa, né, a convenção, né, positivo, momento positivo para cima e negativo para baixo. O Timoshenko usa essa convenção invertida e isso tem uma razão de ser. Essa explicação só vem na análise de deflexão de vigas, porque a forma do diagrama do momento fletor nos daria uma ideia de como, né, para alguns casos, de como a viga ela se deforma, tá bom? Esse aqui é um ponto de mínimo, né, ou um ponto de máximo, né? E aqui no engaste nós temos esse valor. Então, tratando-se de uma parábola de segundo grau, e sendo esse um ponto de mínimo ou máximo, a representação desse esforço interno suscitante seria mais ou menos essa daqui. Tá? Assumiria valores apenas negativos, tá? E teria um valor máximo no engaste. Ok? Aqui seria uma parte, né, um trecho de uma parábola do segundo grau. Tá? Há quem prefira, ao invés de fazer isso que eu acabei de fazer, né, utilizando o cálculo diferencial para nos auxiliar na representação do diagrama, pegar alguns pontos da representação do diagrama, alguns pontos, né, gerar uma tabelinha, com o momento fletor avaliado em 5 pontos, por exemplo, ao longo da viga, e ligar esses pontos e obter a curva do diagrama do momento fletor. Mas no caso como esse, usando o cálculo diferencial, né, e a derivada do momento, que no caso é o cortante, dá para fazer isso com menos trabalho, menos esforço e até mesmo de uma forma mais assertiva, tá? Estabelecendo, né, ou sabendo de antemão que a curvatura se dá toda para cima, né, nessa convenção utilizada por nós, que é a convenção de Timoshenko, para representar o diagrama do momento fletor negativo para cima e positivo para baixo, diferentemente daquilo que acontece com o cortante e com o normal, esforço normal, onde os valores positivos representam acima do eixo da viga, tá bom? Pois bem, perceba também, né, que em termos numéricos, né, ou absolutos, desculpa, o valor do momento fletor no engaste, ele em termos absolutos é igual ao valor da reação de apoio de momento no engaste, né, que é aquela ao quadrado sobre 2. E não poderia ser diferente, tá bom? Não poderia ser diferente porque ao analisarmos essa parte, né, da nossa viguinha, extremidade esquerda, né, ponto A, eu tenho como convenção, né, dos esforços internos solicitantes, cortante para cima e momento tracionando a fibra de baixo. Então perceba que o cortante
ele tem a mesma orientação da reação vertical. Então, o valor do cortante nesse ponto coincide exatamente com o valor da reação no ponto. Já o momento fletor, ele tem uma orientação contrária àquela que estabelecemos para a reação de apoio do momento aqui no ponto. Então, por conta disso, apesar de M e MA apresentarem os mesmos valores absolutos, um é o negativo do outro. Tá? Então, com isso, nós concluímos a análise dessa viga engastada com carregamento uniformemente distribuído, onde, primeiro, nós avaliamos as reações de apoio. Segundo, usando meras exceções, os esforços internos solicitantes. E, por último, nós representamos aqui, os esforços internos por meio dos diagramas de esforços internos. Tá bom? Na próxima aula, tratando de vigas, nós vamos analisar uma viga engastada também, só que com carregamento triangular ou linearmente distribuído. Ok? Para evoluirmos um pouco mais nessa análise, de vigas isostáticas. Tá bom?